Olá, tudo bem com vocês? E hoje esse é o nosso sexto dia em que nós vamos falar sobre as mulheres incríveis da Bíblia. E hoje eu quero apresentar para vocês uma mulher incrível. E o nome dela é Rispa. Isso mesmo, Rispa. A história dela está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 8, e vai falar sobre essa mulher. Vai falar sobre Rispa. Para você conhecer, eu vou apresentar rapidinho para você quem foi Rispa. Rispa foi então, ela era, no versículo 8 vai falar, porém tomou o rei os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Falar, né, sobre esses livros antigos, entre esses nomes estranhos. Mas vamos nos concentrar em Rispa. Quem era essa mulher? Bom, Rispa, ela era concubina de Saul. Lembrando que na época dos reis, eles tinham as suas mulheres, as suas esposas e tinham as suas concubinas. Porém, quando um rei caía, isso é, quando ele morria, o rei, o sucessor, não sucedia, além dele suceder ao trono, ele não ficava com as mulheres do rei anterior, a não ser que eles quisessem, assim. Mas era de praxe exterminar tudo e tirar fora para que nenhum dos filhos, da descendência daquele rei viesse pedir o trono. Mas aqui nós estamos falando de Davi. O trono já era dele. Então, quando Saul e Jonatas morrem, é, os gibeonitas querem vingança. Que quem mata Saul e, e Jonatas são os filisteus. Eles que matam Saul e Jonatas. Se você for ler alguns capítulos anteriores, você vai ver é, sobre a guerra que Saul sai para a batalha e acaba perdendo juntamente com Jonatas. E os dois acabam falecendo. E os gibeonitas, então, eles vão cobrar de Davi uma dívida. E eles falam para Davi, não, nós não queremos, porque Saul acabou matando muitos homens. E eles falam assim que eles querem então uma vingança. Eles falam assim, mas a gente não quer prata, a gente não quer ouro, a gente não quer nada. Só nos dê 7 descendentes, 7 filhos dele. Então pegaram os 2 filhos de Rispa e os 5 filhos de Merabe, que era então filha de Saul. Juntando uns 7, eles os enforcaram. E aí é onde entra a Rispa. Ela era mãe e perde então os seus 2 filhos. E o que essa mulher faz a seguir é algo assim, imagina, perder alguém é muito doloroso. Perder alguém é muito difícil. E essa mulher pega os seus 2 filhos, mas os outros 5, e vai ao alto de um rochedo. E ali ela faz uma tenda e onde deixa os corpos ali, porque eles eram filhos de Saul. Então eles eram príncipes. E ela não aceitava que eles ficassem expostos, porque eles foram enforcados. E era de costume deixar pendurado lá, onde os animais, as aves, né, pudessem vir e comer eles e fazer tudo e, né, acabar.
Vocês entendem ali. E ela achou que aquilo era desrespeitoso. Então o que ela faz? Ela pede, ela consegue algumas pessoas, eles tiram eles de lá. E ela vai ao alto de um rochedo. E ali que ela está naquele lugar, eu fico imaginando a situação. Ela arma uma tenda e coloca eles ali. E ali ela cuida de dia e de noite. Gente, nós estamos falando de 7 rapazes, não sabemos a idade, mas eles estão sem vida. E nós sabemos que o corpo, quando ele está sem vida, com o passar dos dias, das horas, né? Já começa a apodrecer. Mas ela estava ali na convicção que ela não podia deixar eles naquela situação. E ela então arma ali e fica ali esperando até que ela chama a atenção do rei. Engraçado que aí as pessoas chegam e falam assim, olha, no alto do monte, lá, ó, tá vendo naquela tenda lá, ó? Então, ali tá Rispa. E ela está ali com seus filhos. E ela só precisa de um favor. Quando então o rei volta a atenção a ela, é falado para ele o desejo do coração daquela mãe. Tudo que ela desejava era enterrar aqueles 7 como filhos do rei, como príncipes. Então Davi vai atrás dos corpos, tanto de Saul quanto de Jonatas, que estavam expostos em uma praça e acabam roubando. Nem a história certinho você vai ver. E ele acaba juntando os filhos juntamente com o pai, e ele acaba então dando um enterro digno àqueles jovens. E qual é a lição que essa mulher me traz? Perder alguém dói, perder alguém é terrível, principalmente quando se diz perder um filho. Ah, fulana perdeu um filho. Nós como mãe, quando alguém perde um filho, que nós vemos no noticiário, principalmente quando é uma menina que ela passa por um momento, né, de violência extrema ou qualquer outra coisa, isso dói na gente. E essa mulher, ela faz isso, só que o engraçado, a diferença é que ela não foi gritar, ela não foi lá no palácio, lembrando que a partir do momento que Saul morreu, ela não tinha direito e nem autorização para entrar no palácio, muito menos para falar com o rei. Para fazer isso, ela precisava pedir uma audiência para estar na presença do rei. Mas ela usa de estratégia fora do palácio, aí que a notícia do que ela fez chega até o rei e o seu pedido é concedido. A diferença de nós hoje é que muitas vezes nós não sabemos usar de estratégia. E se tem uma coisa que mulher sabe fazer, é usar de estratégia. E o que nós realmente o que muitas mulheres acabam fazendo, acabam usando da força da voz, acabam usando da força do braço, acaba extrapolando, acaba exagerando e até acaba conquistando algo, mas não da maneira que poderia ser mais maleável. Não usa da estratégia, quer usar da força, quer usar da violência, quer usar do grito, quer usar, sabe, ser aquela mulher assim que eu cheguei, todo mundo tá vendo, eu cheguei, eu tô aqui, e eu vou fazer, e vai acontecer, e não sei o quê. E muitas vezes tudo que você precisa é usar de estratégia. Há um comentário que faz um paralelo entre que os filhos de Saul morreram pelo pai. Aí começa a fazer um paralelo com Jesus, que como filho morreu, veio morrer no nosso lugar. Por amor ao pai, ele veio e morreu ao nosso lugar. Mas a história de Rispa, ela é interessante justamente por isso. Foi uma mulher que sofreu, foi uma mulher que viu seus filhos sendo pegos para morrer por algo que o pai deles fizeram.
e eles tiveram que morrer sem protestar, sem terem feito nada. E quando eles morrem, tudo que Rispa queria era enterro digno para eles. E então ela acaba conseguindo esse enterro. E fica aqui a história que não é com grito, não é com violência, não é com escândalo que você vai conseguir alguma coisa, mas usa de estratégia. E se tem um estrategista que é especialista nessas coisas, é o próprio Espírito Santo. Quando você, mulher, é guiada pelo Espírito Santo, ele te dá estratégias para você trabalhar na sua casa, para você trabalhar com seus colegas de trabalho, na faculdade, na escola, em qualquer área que você for, em qualquer situação que você estiver, ele sempre te dá uma estratégia, algo assim que depois todo mundo, até mesmo você, vai ficar admirada de ver e pensar assim, nossa, como foi que eu pensei em realizar tal feito. E tudo isso vai ser mérito, porque o Espírito Santo está controlando a sua vida. Usa de estratégia. Chame a atenção do rei. Chame a atenção, mas sem fazer escândalo. Chame a atenção do rei da melhor forma possível, usando a melhor estratégia, que muitas vezes é você trabalhar no silêncio, sem escândalo, sem ofender ninguém, apenas fazer no silêncio. E é através do silêncio que você acaba alcançando aquilo que você tanto almeja. Mas quando eu falo do silêncio, não é você entrar no seu casulo e ficar ali sofrendo e não querer falar para alguém. Não é esse tipo de silêncio que eu estou falando. Mas eu estou falando no silêncio da estratégia para alcançar o objetivo verdadeiro que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes você está até cansado de viver no seu lar, porque é sua briga, é sua família, é os filhos, é o marido, e você serve ao Senhor, e até mesmo eles servindo ao Senhor, mas é uma guerra dentro do seu lar. Usa de estratégia. Saiba muitas vezes ficar em silêncio e você vai alcançar, você vai conquistar, mas quando você começa a gritar, você só perde. A minha mãe, ela conquistou o meu pai através do silêncio. E lembro de uma vez que meu pai chegou ruim, bêbado, hein? Mas não fazendo escândalo nem nada. Eu pequeno, eu lembro da minha mãe dar banho no meu pai, trocar ele, meu pai caiu lá na cama e lá ele dormiu. Minha mãe limpou toda a sujeira e enquanto ela limpava, minha mãe orava por ele. Passou-se pouco tempo, pouquíssimo tempo, o meu pai se rendeu aos pés do Senhor. Mas não foi com grito, não foi com ofendendo, não foi humilhando, nem nada. Foi apenas no silêncio. E esse silêncio estava clamando perante o Senhor e ela alcançou a vitória. Você quer alcançar a vitória dentro do seu lar? Então usa de estratégia. Faça acontecer através do silêncio, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.